Complemento da rodada, o São Paulo ganhou do Avaí 2-0. Rapaz, acabou o jogo, o Pascoal mandou 1000 WhatsApp pra mim, tá vendo? Show de bola, futebol bonito, empolgante. Mano, torcedor de São Paulo, manda sua mensagem pra gente aí, hashtag FS Rádio Brasil. Tem o WhatsApp também, 011 993 904545. Daqui a pouco nós vamos falar. Teve bate-boca lá no Palmeiras. Palmeiras tá parecendo a Fox, né, velho? Se eu contratar o Omar Feitosa pra trabalhar com nós, o Omar é gente boa, rapaz. Eu podia vir fazer o programa. Nós aqui não, também. O Omar podia vir fazer o programa com a gente aqui um dia. Aqui, Omar. Tem uma vaga aqui, Omar. Se quiser vir aqui, a gente... Daqui a pouco nós vamos falar disso. Tem treinador novo no Atlético Paranaense e tem diretor de futebol novo também no Atlético Paranaense. Aí coisa meio inédita aí. Mas vamos começar vendo aí a vitória do São Paulo ontem, 2-0 no Avaí. É aquilo que a gente falava ontem, né, mano? O São Paulo tinha que ganhar. Sim. O São Paulo não jogou um futebol bacana de se ver, mas o importante era ganhar. Agora, o que surpreendeu ontem, Pascoalzito, foi o Rogério Ceni entrar com o Lugano de titular e o Maicon no banco. É pra ver, pra mostrar pro Maicon que ele não é todo esse... Que gol o Marquinhos perdeu aí? Logo de cara, né? Ele tava 0-0 nesse momento aí. Pra mostrar, o Lugano fez uma partida horrorosa, né? O Lugano jogou mal, com horror. O Lugano deu pavor, foi cabelo em pé, a torcida se desesperou. Ele pegou 2 bolas sozinho, deu 2 bicos pra lateral que não sabia o que fazer com a bola, correu errado pra marcar, chegou atrasado. O Lugano foi muito mal no time do São Paulo. Mas, aliás, tá falando do Lugano, não do Lucão. Só uma pergunta, o Rogério Ceni vai manter isso contra o Palmeiras sábado? O Maicon no banco e o Lugano de titular? A tendência é que não. Eu tenho informação, não. O Maicon está passando por um processo de reconstrução física. Ou seja, está aprimorando juntamente com o Cueva a parte física. E aí ele foi poupado nesse jogo para contra o Palmeiras ele estar assim melhor fisicamente para poder mostrar o futebol que tem. É a informação que eu tenho. Quer dizer, reconstrução física significa que eles estão fazendo outro Maicon. Pode ser, tudo bem. São termos utilizados no futebol, não foi eu que inventei o termo. Pelo contrário. Ele tá melhorando sua condição física. A Maria vai com as outras mesmo. Você é obrigado a falar o que os caras falam? Não querem clichês, eu tenho vários termos. Mas se eu uso o termo falando que é clichê, então eu uso o termo que tá na moda. Simplifica, sem moda. Estão recuperando o jogador fisicamente. O cara tá Vocês gordo. entenderam? Não compliquem. A informação foi dada, analise a informação, não analise as minhas palavras. Mas a informação do Cassino é verdade. Reconstrução física, parece que ele passou por um laboratório. Sim, ele tá passando por vários exames para saber como é que tá o lactato, como é que tá o negócio, para ele voltar 100%. Não é à toa que ele tá mal, alguma coisa tinha. E o São Paulo está analisando. E não foi no jogo contra o Cruzeiro que ele tava mal. Ele já tava mal há um bom tempo. Exatamente. Aí só comprovou contra o Cruzeiro que jogou mal. Só comprovou contra o Cruzeiro. Né? Bom, mas o problema do Maicon é físico ou o problema do Maicon está sendo um problema tático do time? O físico que acaba atrapalhando o aspecto técnico. Nem pensar. Técnico não, físico que o Maicon... O lado técnico do Maicon. O Maicon caiu tecnicamente também. Caiu tecnicamente. Mas o Cassino falou a respeito do Cueva também. Mas o Cueva jogou ontem. Saiu mordido, hein? Saiu mordido. Às vezes o estágio de um não é igual ao do outro. Às vezes o estágio do Maicon tá abaixo do estágio do Cueva. Então é o seguinte... Desculpa, eu não acho que é isso não. Eu não acho que é estágio não. Acho que é necessidade. É porque não tem outro para jogar no lugar do Cueva. Olha lá o Cueva, olha lá o Cueva reclamando com o Rogério Ceni. O que ele falou, Pascoal? Eu jogo, não sei mais. O Rogério Ceni tem que dar um basta nisso aí, senão vai virar a casa da mãe Joana. Ele tem que chegar, se impor, deixar o jogador com o bolso vazio, ou seja, a pior coisa para o jogador de futebol não é afastar, é multar. Reclamou, é proibido multar. É proibido multar. Tem um padrão para multar. Não pode multar o jogador de futebol? Todas essas multas da história do jornalismo brasileiro eram mentiras. Exatamente. O Cassino, só para dizer para você, pode falar. O Cueva, ele também não está bem fisicamente. E aí é que cresce a pressão em cima do preparador físico do São Paulo. Lembra quando eu falei aqui que gente do Conselho do São Paulo, gente de dentro do São Paulo, estava pedindo a saída do preparador físico? Por quê? Porque os caras entendem que tem muita contusão muscular e que o time do São Paulo não está fisicamente bem. Né? E aí, mais uma vez, se comprova isso, é que a pressão em cima do Zé Mário Campes é muito grande. Mais de 12 mil pessoas, quando vê o jogo ontem. 12 mil. Mais de 12 mil pessoas. São Paulo ganhou. Gente, o São Paulo ganhou.
Tá bom. O São Paulo tem que dar o primeiro passo, que é ganhar. Depois começa a fazer o negócio para jogar bem. Primeiro tem que ganhar. O São Paulo ganhou. Legal. Agora, se vai jogar bem contra o Palmeiras, se vai de outra... Porque perdeu o Thiago Mendes, né? Esse é o Thiago problema. Mendes torceu O Pascoal tem razão nesse O ponto São aí. Paulo tá atrás do Fernando Bob. O São Paulo está atrás do Fernando Bob. O Fernando Bob, só eu disse isso aqui na segunda-feira, mas posso repetir. O Fernando Bob tem contrato com o Internacional. E ele está emprestado à Ponte Preta. O senhor não disse isso aqui na segunda-feira. Você pode ter dito Pelé. tomando café pra No gente. café pode ser ali, não. Mas a gente precisa dizer Mas eu, pra repito, eu não tenho problema de dizer isso aqui. melhor você não, perdão, dar eu disse informação. isso. Desculpa, foi um equívoco meu. Foi na sexta-feira. Eu não lembro também. Na sexta-feira. Você lembra, O Paulinho? Fernando Bob... Foi sim. O Fernando Bob tem contrato com o Internacional e está emprestado à Ponte Preta. O São Paulo quer o jogador. Porém, o São Paulo tem que... Aí o Internacional tem que se acertar com a Ponte Preta para a liberação do jogador. E parece que a Ponte Preta diz que vai fazer valer o contrato que tem com o jogador e não vai liberá-lo. E ela tem todo o direito, porque ela emprestou o jogador junto ao Ô, Internacional. Sormani, antes do São Paulo, que o São Paulo tá com problema, que a zaga do São Paulo não anda bem. Mas acho que o São Paulo tinha que buscar aí pelo menos um ou dois volantes, né? O Jusilei tá lá, chegou agora há pouco. Não, o Jusilei joga muito, mas você precisa ter mais Você ainda opção. tem o João Schmidt. O João João Schmidt vai Schmidt embora. sai agora Então, no mas mês tudo bem, mas Não, ainda vai tá. embora. Inclusive entrou ontem, entrou bem. Não, mas ele vai embora mês que vem. Ok, mas ainda tá lá. Sim, Sim, mas não, tudo bem, tá lá comprado um acaba em mês. dezembro. Todo mundo Mas tá vai contratar vendido? outro. Ele tá vendido? já tá. Não, Agora, o contrato dele termina agora. Não, ele já assinou o contrato. Mas, ô Benja, na Itália. fora isso, o São Paulo ainda pode utilizar o Rodrigo Caio na função de volante, porque o Rodrigo Caio sabe jogar ali. Você não quer. E não tem que querer, pastor. Lógico que tem. Não tem que querer, não é Ele o foi pra rodízio de seleção como carne. zagueiro. Ah, quer linguiça, não quer Exatamente. linguiça. Tá precisando Mas de tem um pra amigo jogar. meu, tem um amigo Põe o meu cara pra jogar. que na época da Olimpíada, ele foi escalado pra comentar um negócio. Você lembra? Bota mais de peso, né? Eu não sei Entendo fazer nada isso. Mas o Rodrigo Caio sabe fazer. Mas peraí, o Rodrigo Caio sabe O fazer. Rodrigo Caio foi pra seleção como zagueiro. Mas é que tá, Benja. O fato é dele que ter ido tá? como zagueiro não quer dizer que ele não possa fazer a função de Lógico, volante. se ele Ele não pode. quer, se ele não tem Mas a aptidão questão não pra é isso, essa, Benja. É uma pode fazer um terceiro necessidade. zagueiro, É não, uma não vai. necessidade. O Rodrigo Caio sabe jogar ali. Tem Pode aquele fazer um moleque terceiro lá, zagueiro, tem eu aquele concordo moleque com lá, o você. Militão, que tá subindo também, que falam que é muito bom. Eu não vi ele jogar ainda, mas quem viu diz que o moleque é muito bom. Improvisa o Rodrigo Caio do lado do Jusilei. O Jusilei é um volante de Aí saída você já tá também. falando, viu a palavra que você utilizou? O quê? Improvisa. Mas é que tá, precisa, Aí começa Pascoal. agora. O improviso é o puxadinho que não dá Não, certo. não é, pelo Aí contrário, faz um discordo. puxadinho aqui, Discordo faz outro radicalmente. puxadinho ali. O aí daqui a pouco, Alessandro desbarranca era tudo. volante de origem. Ele foi deslocado para lateral ali como uma forma de improvisação, Pascoal, e começou a jogar bem. O Jean era volante de origem. Ele foi deslocado para lateral no Palmeiras também, assim como no Aí Fluminense. o Palmeiras jogou contratou bem. outro lateral pra colocar no de Mas é volante. que tá, mas Só é que que o tá, Rodrigo Pascoal. Jogou Caio, bem. o Rodrigo Caio ganhou medalha de ouro como zagueiro. O Tite o convoca como zagueiro. Se ele for Aí jogar você já como quer mudar o cara volante, de posição. o Tite não chama mais ele. Mas, Benja, a questão não é essa. A questão é que o São Paulo hoje tem uma necessidade de um setor que ele carece. Se o Rodrigo Caio precisar fazer, às vezes, de volante, Mas você vai, não custa nada você vai fazer. cobrir um santo e vai despir o outro? Não, pelo contrário. Volto a falar que esse Militão que estão falando aí é um bom falando. zagueiro. Dá Sim. uma chance Você pro viu o cara. Militão Mas o jogar? É isso que eu tô falando. Então, Vocês tamo pregam falando. tanto aqui que tem que dar chance pra base. Sim, mas Quando eu tô aparece um falando. nome que estão... mas a partir do momento que eu O não moleque, vi, o eu tenho que Militão... me pautar em quem Ô, viu, mano, Benja. há uma certa incoerência nisso. O Militão é volante. Não, ele é zagueiro, Pascoal. Volante. O menino é zagueiro. Mas a mesma coisa o Rodrigo Não, o Caio. Militão acho que é volante. É volante. Então põe o moleque então de volante, que Então. seja. Então, Assim, como Então não volante, tira o sim, Rodrigo tudo Caio. bem. Então não tira o Rodrigo A Caio de questão lá. do São É que Paulo eu não achei é que só era essa história de zagueiro. Então, quem te jogador, falou, gente. o que estão dizendo, deve ter te falado errado. Eu vou buscar aqui a informação pra ver se é volante de O fato. São Paulo tem um problema muito sério. O São Paulo perdeu a confiança aí nas últimas 4, 5 semanas. O São Paulo caiu muito. O São Paulo começou muito bem a temporada. O São Paulo teve problemas no sistema defensivo. Todo mundo falava, o São Paulo ganha, mas toma gol. São Paulo ganha, mas não toma gol. Só que aí começou a acontecer o quê? O São Paulo começou a não ganhar e também a tomar gol. E aí começaram a aparecer as derrotas. E aí o que aconteceu? O elenco do São Paulo, e principalmente o time titular do São Paulo, perdeu a confiança. Se recupera essa confiança como? Ganhando. Jogou mal, Lugano não foi bem, o time não se apresentou bem, mas ganhou. E é isso que é muito importante agora pro São Paulo. Acumular pontos. Hoje, Ele é zagueiro barra volante, viu, Pascoal? Eu acabei de falar isso aqui, ele é Então, igualzinho é o Rodrigo zagueiro Caio. barra volante. Ele é igual o Rodrigo Então- Caio. Na mesma função do Rodrigo Caio. Bota o Militão de volante e o Rodrigo Caio na zaga. Pra que você Mas se vai ele é mudar duas zagueiro barra posições? volante, ele pode jogar nas duas. Pode jogar nas Olha, duas. mano,
Que coisa, hein? Lógico que pode. Teimosinho, Lógico que mano. pode. E olha que você não é um cara teimoso, hein, mano? Eu não sou. Você não é um cara teimoso. Mas ele é zagueiro barra volante. Só uma coisinha, só pra terminar. E será que, da será minha que o Rodrigo Caio, Pascoal, ele permanece ainda como titular de São Paulo? Permanece. Porque o Rogério tá dando umas tesouradas nele, hein? Eu achei ontem a manifestação do Rogério. Rodrigo Ceni, Caio, que tem um papo rolando, o Rodrigo Caio vai embora agora no meio do ano. Até o exato momento, hoje é dia 23 de maio de 2017, Rodrigo Caio, proposta no papel não tem nenhuma. Conversei com uma pessoa hoje que falou que também não é época das propostas começarem. Assim, no Palmeiras já veio e já levaram o Vitor Hugo. Após a final, sim, mas o mercado começa a ferver, não O é agora. mercado começa agora em maio para poder contratar e levar no meio do ano. Após a final da Champions, o pessoal falou, acabando o final da Champions League, Que é dia 3. começa o mercado a aquecer. Uma pessoa falou para mim, olha, eu até acho que virá uma proposta, mas que não veio nada. A multa rescisória do Rodrigo Caio de São Paulo são de 15 milhões de euros. Essa é a renovação do contrato. 15 milhões de euros. Não é veio nem a do multa. Vaticano, não veio uma proposta pelo Rodrigo Caio? Porque ele é tão bonzinho, não é? A cara do bicho, não pode falar mal dos amigos dele. Time do Vitor. Não, mas agora você foi extremamente Foi feliz. muito mal. Foi muito mal. muito mal. Você foi muito mal. Muito O mal. Rodrigo Caio Sabe está por quê? sendo Ele tá perseguido sendo por perseguido, pessoas igual exato. você. Eu tô brincando. Não, você não Eu brincou. estou fazendo um xiste. Ele brincou. Ele foi... Tô fazendo um xiste. Não, Quem o ele persegue? foi mal. Você jogou Quem com o ele, persegue? Você jogou a galera Texto com o cara. ruim, interpretação ruim. Quem Deu o persegue confusão, é né? o treinador de São Paulo, não é isso? É que eu sou muito, a minha ironia é muito sofisticada. Você tá muito O coxinha, treinador assim, do ó. São Paulo, ele é apenas sincero. Toda Olha lá, vez que já tinha- vai aparece aparecer um alguém pra personagem defender, no ó, tá futebol vendo? que é sincero, do esporte em si, que é sincero como é o Rogério Ceni, fica todo mundo falando que ele é chato, que ele é isso, que ele é aquilo. O cara fala o que pensa, o cara é articulado, ele é diferenciado. Você concorda com ele? Eu concordo com ele. Não. Você concorda com ele em relação ao que ele está fazendo com o Rodrigo Caio? Mas ele não tá fazendo nada de mal com Não, o ele criticou. Ele está sendo apenas sincero com o Rodrigo Caio. Não. Sinceridade. Sinceridade é outra história. Quer saber? A questão é mais profunda. Questão de conceito. Sim. Você concorda com ele, com o posicionamento Do Rogério Ceni? do Rogério Ceni? Concordo plenamente. E Porque com o ele Rodrigo falou- Caio? Você ele discorda então do Rodrigo Caio? Não, também não discordo. Então dá pra entender. Mas o Rogério Ceni está respeitando Não, o Rodrigo Caio, não, na minha senhor. opinião. Não, ele senhor. chegou e falou, ele é uma pessoa melhor que eu. Deixa eu colocar a arte, peraí. Isso, Você melhor. vai falar, só para as pessoas Eu também trancar. Vamos colocar o que falou o Rogério Ceni, isso aí foi no programa da Sport TV ontem à noite. Então aqui, olha. Pergunte para o Rodrigo Caio. Perguntei para o Rodrigo Caio se ele sabia que o Jô estava pendurado. É muito fácil o treinador da seleção falar com 8 jogos e 8 vitórias. Eu levaria o Rodrigo Caio para a seleção, mas não por isso. Daqui a pouco, cada um que avisar sobre um cartão amarelo terá que ser convocado. Esse é um trecho. Agora vamos para o outro trecho. Vamos colocar a outra parte. Então, primeiro é esse trecho. Aí A produção foi deselegante, falou, calma. Eu volto a perguntar. Perfeito. Você concorda com o Rogério Ceni? Com todas as palavras que o Rogério Ceni utilizou. Então você discorda do Rodrigo Caio. Não, o Rogério Ceni não está discordando do Rodrigo Caio. Pelo contrário, ele fala, eu levaria o Rodrigo Caio para a seleção, Não, mesmo sem a gente está história, discutindo mesmo sem a questão história do cartão fair amarelo. play. É essa a questão Sim, do fair play. ele apenas perguntou se ele sabia do cartão. Ele não crucificou o Rodrigo Caio. Ele só está sendo sincero e falando o que pensa. Ele não está omitindo nada sobre o Rodrigo Caio. Gente, ele não tirou o Rodrigo Caio do time. Não, mas só ele faltava, continua, né? Então, não, mas ele continua ele não muito entende, você não crítico. entendeu? Ele está continua muito- crítico porque ele está sendo Não, sincero. pera um Não, pouquinho. isso é outra história. A sinceridade dele, a gente entende que existe e é louvável e bate palma. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: posição. você concorda com a posição do Rodrigo Caio ou do Rogério Ceni? São posições antagônicas, você não entende isso? Eu entendo, mas o Então Rogério diga. Ceni não está sendo contra o Rodrigo Caio. Como não, você- Cassino? Ele tá Não refém uma está. história que ele não digeriu isso, tá na cara. Ele estava num programa de Imagina. TV, perguntaram pra ele, ele foi sincero, ele falou. Ele podia falar assim, eu não falo sobre isso mais. Talvez fosse até o certo ele fazer. Eu não falo mais sobre isso. Mas já que ele é articulado, que ele é diferenciado, Ele não tem nada, pera um mostrou, pouquinho, deixa eu terminar. Ele mostrou a opinião dele, acabou. Ele não recriminou o Rodrigo Caio, ele não remoendo acabou com a negócio. carreira do Ele tá Rodrigo Caio. recriminando ele o tempo inteiro. Não está recriminando. Tá. Ele está expressando a opinião dele sobre o Rodrigo Caio. O garoto estava no lado dele. Ele chegou e expressou Cassino. a opinião dele sem humilhar, sem Cassino, criticar o cara. Cassino, O que ele fez demais, Cassino, gente? Só uma coisinha.
O que as pessoas querem, desculpa, Pascoal, é que o cara sempre fale o mais do mesmo. Ah, graças a Deus, Rodrigo Caio foi convocado. Não é isso. E isso, Cassino, vira a página. Vira a página. Você não virou a página até agora. Sim, você. Então tá bom. Você Eu já entendeu? falei, vocês não entenderam que vocês não interpretam o texto direito. Se, Tá certo. pode colocar. 5 O senhor entenderam de um jeito, você entendeu do outro. Eu entendi de outro. O senhor que está fazendo meditação, o senhor não você aguenta quer? o tranco, o senhor está aguentando o tranco hoje, não? Pergunta lá pro rapaz se ele pode colocar a Aquela frase arte? aquela Tá, eu não vi nada demais. Pra gente É um mínimo desnecessário. Nós temos um, Então, pera. brilhante analista o de texto que eu gostaria que o ele Pascoal analisasse. está pedindo, por favor, produção, para colocar de novo aquele trecho que nós colocamos aí da fala do Rodrigo Caio em relação. Então vamos lá. Perguntei para o Rodrigo Caio se ele sabia que o Jô estava pendurado. Ponto. É muito fácil o treinador da seleção falar com 8 jogos e 8 vitórias. Ponto. Eu levaria o Rodrigo Caio para a seleção, mas não por isso. Ponto. Daqui a pouco, cada um que avisar sobre um cartão amarelo terá que ser convocado. Ponto. Eu gostaria, eu posso. À vontade, claro eu já que falei, a eu vou análise, falar, não vou a mudar análise minha de opinião. texto do Flávio Gomes é muito melhor que a minha, porque ele é muito mais competente que eu Melhor texto do para essas Brasil. coisas. Eu fui repórter de campo. Então, o repórter de campo é para Só para raciocinar e lembrar, falar. isso aí foi O cara- um trecho da entrevista do Rogério Ceni no programa da Sport TV. A ontem minha à noite. interpretação, 2 deselegâncias. Uma com do Rogério Ceni para com o Rodrigo Caio e outra do Rogério Ceni para com o técnico da seleção brasileira. Na minha interpretação. Perfeito, concordo 100%. Com o Rodrigo Caio eu não vi. Com o Tite pode até ter tem outra acontecido. Com situação. o Rodrigo Caio eu não vi deselegância. Até porque o Tite, Ele tá elogiando o Rodrigo Caio. o Tite não convocou. Ironicamente, cara. Sim, mas ele elogiou. Ele falou, Ironicamente. eu não Então, colocar se ele tá sendo irônico, ele não tá sendo verdadeiro. Aí tá faltando um pouco de interpretação pro Cassino. O Tite não convocou o Rodrigo causa disso. Caio pelo fair Não, play. ele já convocou em O outras Rodrigo oportunidades. Caio, sejamos honestos. Estava sendo convocado em Rodrigo outras Caio, chances. o Rodrigo Caio teve um 2016. Sim, aí- Se não foi o melhor zagueiro do futebol que- brasileiro, foi um dos só que 3 ele fala uma melhores. coisa. Quando ele falou do Rodrigo Caio, o Tite, na entrevista coletiva, e eu ouvi, vocês ouviram também, Sim, senhor. ele falou que também estava sendo elevado Ele insinuou pela que o- condição do fair play. Também, não só pelo futebol. Que eu acho também deselegante pelo com o fair play. jogador e é deselegante com o Mas, técnico. ó, só com Você relação falou, ainda à evidente, declaração não tem do nada de Rogério sinceridade Ceni. nisso. Isso aí entendi, desculpa. Não tem nada de sinceridade aí. Eu acho que é sinceridade, ele tá falando o que ele pensa. De novo, de Deselegância. arrogância, deselegância, Ah, eu não vejo, não. maldade. Eu perguntei pro Rodrigo Caio se ele sabia que o Jô estava pendurado. Quer dizer que se não estivesse pendurado... Se é o Marcos que fala da mas já coisa. falou. Se é o Marcos que fala, Não aí tá é todo mundo isso. risado. Ah, o Marcão é legal. Ah, quá, 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 quá. assunto Aí é o mais Rogério Ceni sério. falam que é ironia. Cassino, Fabio, o assunto só um é minuto. sério, E pô, aí não- tem a não. frase outra lá, que foi, ele falou, olha, aí o Rogério, óbvio que foi irônico. A Ele última, falou, né? talvez Tite e Rodrigo Caio sejam melhores do que eu. Eu não tenho a de menor novo- dúvida disso. Exato. Ao pensar desse jeito, como ele pensa, na minha avaliação, o Tite e o Rodrigo Caio são melhores do que o Rogério Ceni. São melhores. pô, E eu penso da Não mesma significa forma. que o Rogério Ceni Inclusive- seja imprestável, ruim, nada disso. Mas que o nesse Tite... episódio a postura dele é horrorosa. Exato, Horrorosa. Houve aqui uma frase do Cassino que ele disse que nós não estávamos sabendo interpretar as palavras dele. Então, ô, Rodrigo Cassino, tá Pois faltando não. você interpretar também as palavras do Rogério. Mas eu interpretei Porque a já. partir do momento que ele usa ironia pra qualificar essa situação, primeiro, ele já tá remoendo uma situação que ele não digeriu tão bem. Exatamente. Já começa por aí. Se ele não digeriu tão bem, é algo que tá fazendo mal pra ele. Porque da mesma forma que você disse, ele poderia ter omitido a resposta. Se ele tivesse virado a página, seu Rodrigo Cassino, ele já teria esquecido essa parte. Ele já diria, ó, não falo mais a respeito disso, Mas já ele é conversei com o Rodrigo Caio, só um diferenciado. minutinho. Diferenciado, Só um minutinho. ele sabe A partir do momento que o Rogério Ceni, ele começa a trazer à tona novamente um fato que gerou muita polêmica e houve-se um desgaste dentro do elenco do São Paulo por causa Ele disso. foi Só um indagado. minutinho. Você falou, eu ouvi. Tudo bem. Agora eu gostaria de terminar. Então, a partir do... Agora enquadrou ele, Não, não tô enquadrou. sendo ríspido, não. Agora enquadrou. Desculpa, não, perdão, tá sendo Cassino. educado Não, também. perdão, Cassino, se eu Ele tá fui sendo ríspido. educado. Não, perdão se eu fui ríspido. Não foi Não, minha não intenção. foi, mas fez muito bem. Não, pelo Dou logo contrário, na não trato canela, ninguém hein? mal. Mas, Cassino, a partir do momento que o Rogério, ele traz à tona toda uma história novamente que gerou uma certa polêmica, é porque ele não Perfeito. conseguiu engolir isso daí. E o Rogério, nesse quesito, Cassino, ele não tá sendo um bom administrador de pessoas. Mano, e se ele não digeriu essa história toda, é sinal que a postura dele é uma, a do Rodrigo Caio é outra. Então eu volto te perguntar, você concorda com quem? Eu já respondi, Antes de Santani. você responder, Só respondeu outra vez. Antes de você Eu já responder, respondi, minha opinião foi dada. antes de você responder, Desculpa se eu fui ríspido. eu não Não, pensei. imagina, não Perdão. foi nada. Tamo numa boa. posso falar? Hoje você tá falando mais que o homem da Antes de cobra, hein? você responder, só uma informação de momento agora.
Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhes, é outro assunto, não tem nada a ver, mas a informação... O Real Madrid acaba de anunciar a contratação do Vinícius Júnior do Flamengo, oficialmente contratado. Por quanto? Então daqui a pouco vai vir todas as informações. Então o torcedor do Flamengo anunciado hoje, Real Madrid, anunciando aí a contratação oficial do Vinícius Júnior. Daqui a pouco também o Fábio Azevedo no Rio vem com mais informações. Responda o meu menino. Perfeito. Eu não vejo nada demais nas declarações de Rogério Ceni. Nada demais. Ele apenas externou a opinião dele, ele foi sincero. Ele poderia, como eu já disse, muito bem ter falado, eu não quero mais falar sobre isso. Mas ele quis falar, é o direito dele. Você não achou ele Ele deselegante? quis falar. Não foi deselegante. Você achou? Ele Não, apenas falou, porque ele é um cara que sabe falar. Entendeu? Ele sabe falar, todo mundo sabe falar. Não, igual ele não. Vamos parar com essa referência. A questão é, quando você falou, eu vou falar agora, eu vou falar. Quando o esportista ele é articulado, ele é mal visto. O Emerson Leão sempre foi articulado, falava o que pensava, bobagem todo mundo falava que o Leão era ruim. O Nelson Piquet era articulado, sabia falar, todo mundo falava que ele era ruim. O Romário sabia falar, sabe falar, todo mundo fala que é ruim. Eu coloco o Rogério Ceni nesse mesmo pacote. O Rogério Ceni, ele é articulado, ele sabe se expressar, ele tem opiniões fortes, e aí ele é visto como um mau caráter, como um cara ruim. Ele não Sabe sabe falar. Ele não falou nada. Ninguém falou mau caráter. Não diga essas coisas. Porque as pessoas falam que ele é arrogante, não é mau caráter. Nada demais. Mas ele o Tite sabe falar? Ele apenas... Eu tô falando do Rogério Ceni. Então, mas ele o Tite sabe apenas falar. falou E ele não é o que ele arrogante. pensa, gente. Qual o problema? Ele não tirou o Rodrigo Caio do time. Ele não humilhou o Rodrigo Caio. O Ronaldo ele Fenômeno. não esculhambou o Rodrigo Caio. Então, qual o problema? Chega, calma. Você tá nervoso, vai fazer mal pressão. São duas coisas, mas O só time pra- sabe falar, o Olha Ronaldo aqui. Fenômeno sabe falar. Mas eu citei outros exemplos para outro lado. Não são pessoas, goleiro sabia o Marcos falar, sabe se posicionava. falar. Não são pessoas arrogantes. É o problema que as pessoas falam, não, Rogério é isso, Rogério é aquilo, Rogério é isso, Peraí, meu. são duas coisas diferentes. Tem coisas que o Rodrigo Cassino está falando que eu concordo com ele, sim. Obrigado. Tem coisas que eu concordo. Não estou concordando 100%, mas eu Isso é concordo. ruim, isso é ruim. O futebol, o cara que é mais sério, que fala, os caras falam que é arrogante, que é má. Depende do que fala. O Tite é né? arrogante pra você? Não. O Kaká? Eu não estou generalizando, Ronaldo mas Fenômeno. Vocês estão tem generalizando. muitos Claro que são. casos. Tem muitos casos. O Ricardinho, os caras falavam que era arrogante. Mas O é, Rogério Ceni- Eu não lembro do o Ro- Ricardinho. Eu não O lembro. Rogério Ceni fala que é arrogante. Enfim, nisso eu concordo com o Rodrigo Cassino. Não, senhor. Ué, eu posso Não, senhor. concordar? Não, senhor. Nós estamos dando exemplo para você mudar a sua opinião. Eu não tô generalizando, Nem todo eu tô falando mundo que tem que muitos caras, nem é. Primeiro que articulado, eu não acho que nenhum deles é. Pra mim, nenhum deles é. É a sua opinião. Eu Eu tô dando minha respeito, opinião. mas respeita a Eu minha. tô dando a minha opinião. Então, ué. respeita a minha. Na minha Ué. opinião, nenhum deles é articulado. Articulado pra mim é outra coisa. É outra coisa. Bom, mas deixa isso pra lá. Agora, tem gente que sabe se comportar diante de um microfone e tal, que tem opiniões fortes e que não é arrogante. E não é arrogante, que fala bem. O Marcão, por exemplo, goleiro do Palmeiras, ex-goleiro do Palmeiras, era um cara assim. Ele dava uma entrevista, ele sabia o que falar. E todo mundo parava E pra todo ouvir. mundo parava a ouvir, e todo mundo, sabe, se deliciava. Adorava as entrevistas do Marcos. Sabe? Isso é uma questão de... Pode ser até maniqueísta isso, entendeu? Você achar que é assim ou é o assado. Mas é mais ou menos por aí. Passa por isso mesmo, O entendeu? que ferrou o Rogério Ceni sempre foi isso. Foi o Marcos. Cada um. Não foi o Marcos, não. Peraí, o Dida viveu na mesma época deles e não teve esse problema. Cada Dida não pessoa, falava nada. Então. Cada pessoa tem um perfil, tem um estilo um jeito de ser. O Marcão era aquele cara simplão, que tirava sarro, falava com todo mundo. O Rogério é um cara mais sério, né, mais fechado. E aí tudo que falava do Rogério comparavam ele ao Marcos. Tudo. Então o Rogério pagou, porque eram contemporâneos, pagou por isso. Agora, em relação às entrevistas do. Mas se ele Agora, pagou, em é sinal que as relação- pessoas não gostavam do comportamento dele, Gente, cada um tem um Mas as estilo. pessoas Você não tem Não, um, ele tem um, eu ele sei. tem um, eu tenho Mas outro. ninguém está discutindo isso. A gente Entendeu? está discutindo o conteúdo do comportamento. O conteúdo do comportamento do Rogério Ceni é um conteúdo que não agrada as pessoas. eu vou repetir. Como não agrada, o Leão também não agradava. Eu vou o Leão melhorou demais. Eu vou gente. olha, eu- demais. eu- o Leão era igual ou É, por isso que eu talvez citei. até mais Por isso que eu citei. enfático do que o Rogério Ceni. Eu vou repetir por mim. Eu conheço o Rogério Ceni há muitos anos. Vou falar a minha opinião. Ah, mas você Eu é amigo posso dos dar minha caras. opinião? Eu sei que você vai falar, o cara é legal. Pô, etc. mas eu Nós posso sabemos. dar minha opinião ou Você eu já sou disse obrigado a isso. massacrar Não. o cara aqui? Não, Então você já eu só disse quero isso. dar. Mas você não deixa eu terminar. Eu vou dizer de novo. Conheço o Rogério Ceni há muitos anos. Um cara fantástico. O Rogério Ceni é um cara fora de série. Bacana, simpático, legal. Você entendeu? Agora, as entrevistas coletivas do Rogério Ceni como treinador, eu não tenho achado legal. São coisas diferentes. Uma coisa é um mito,
O Rogério Ceni. Outra coisa, o Rogério Ceni treinador. Eu, por exemplo, eu não acho legal. Você está desvinculando uma coisa de outra. Eu tô tentando, o São Paulo ainda não conseguiu desvincular. Não acho Rogério arrogante, não acho Rogério mala. Eu, Benjamin Bach, particularmente, pessoalmente, eu adoro o Rogério Ceni, baita cara. Agora, como treinador, nas entrevistas coletivas, eu não tenho achado legal. Semana passada, até falamos aqui, eu falei, prestem atenção na coletiva do Jair Ventura, depois que tomou de 2-0 do Grêmio, com um gol escandalosamente com a mão. E o Jair Ventura falou: o negócio é o seguinte, meu time não jogou nada. Acabou, assunto cerrado. Acabou. Mas, ô Benja, não dá pra levar em conta o seu convívio com o Rogério, porque não é aquele negócio tão intenso. Eu concordo com você, pelas oportunidades, você tem que se basear no que você pensa a respeito do cara, pelo convívio que você já teve. Mesmo que pouco, você já teve algum convívio, inclusive maior do que o nosso. Mas eu acho que pra gente falar a respeito de alguém, a gente tem que conviver diariamente. Então a gente não pode falar de ninguém então, aqui. Mas é que tá, a gente até pode falar, mas a gente tem que falar, Benja. A gente tem que se basear justamente no que a gente está vendo e não só pelo que a gente viveu com ele. Porque nas oportunidades que eu tive com o Rogério também, e não foram poucas, eu já tive o prazer de trabalhar com o Rogério algumas vezes ali em eventos, alguma coisa do tipo. O que eu acabei de falar aqui? Mas é que tá, o Rogério também sempre me tratou bem, Benja, mas eu não posso tomar como base o tratamento que eu tive perante a ele, porque foi um convívio muito então vocês não entenderam o que eu falei. Um convívio muito mas pequeno. Eu acabei de falar aqui, que eu gosto muito dele pessoalmente. Agora, como treinador, acabei de falar, eu não falei? As entrevistas coletivas do Rogério, eu não tô achando legal. Pois é, o cidadão do... Eu não tô discordando. Pascoal, o que eu acho é o seguinte, uma pessoa é aquilo que ela é o resultado dos seus atos e das suas das ideias que ela expõe, da maneira como ela se comporta. Isso é o que forma a personalidade e o caráter de uma pessoa, e o perfil de uma pessoa. Então, eu brinco aqui, mas tem muito fundo de verdade quando eu falo que eu não sou amigo de ninguém. Não quero ser amigo de ninguém. De ninguém do futebol, ninguém da Fórmula 1, ninguém do automobilismo, lugar nenhum. Por quê? Porque eu acho que isso, Benja, não é uma crítica a você, eu acho que isso acontece com muitos jornalistas. Pessoal, né? Não, sim, mas o que acontece é que... Eu também acho, quanto mais inimigos você tem... ofusca, por exemplo, você pega e afirma, o Rogério é um cara legal, o Rogério é um cara bacana, o Rogério é sensacional. Eu não o conheço pessoalmente. Agora, acabei de falar... Pera, não, você vai falar que você não está gostando das entrevistas, já entendi. Eu não o conheço pessoalmente, não convivo com esse cara pessoalmente, nem com ele, nem com o outro. Então eu traço um perfil do cidadão e o julgo por aquilo que eu ouço dele. E você não está errado. Então, quando eu ouço o Rogério falar do jeito que ele fala, se comporta do jeito que comporta, eu não acho que ele seja um cara legal, um cara bacana, um cara sensacional. Mas você não está errado. Não, então, mas eu não estou querendo convencer ninguém, eu estou só falando. Eu estou só falando, Flavinho. Eu acho que ele nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos falando a mesma coisa. O fato de eu conhecer o Rogério há muitos anos e achar o Rogério um cara bacana, um cara fora de série, na minha opinião, um cara sensacional, eu estou acabando de falar que as entrevistas coletivas, eu falei. Mas não são as entrevistas. As entrevistas refletem como ele está se comportando. Sim. É o comportamento dele. Então, assim, eu estou acabando de falar isso como pode treinador. Ser que ele seja um cara super legal isso. Mas ele não tem se comportado de uma maneira que mereça elogios. Não, ele tá concordando então, mas eu estou concordando. Assim, e outra, eu acho que ninguém tem obrigação de emitir opinião conhecendo ou não conhecendo. Você tem que emitir opinião pelo que está vendo. Né? Como muitas vezes o jogador fala assim, pô, mas você não sabe o problema pessoal que eu estou passando na vida. Se você não conhecesse o Rogério, qual seria a sua... A mesma do Flavinho. Então. Eu não estou sendo... Então, gente... Mas eu não estou falando que vocês estão errados. Caramba! Não, você desvinculou a pessoa do treinador. Mas eu não estou discordando de vocês. Aí você fala... O Rogério... Você disse isso. O Rogério sofre por conta do Marcão. Não é por causa do Marcos. É porque ele é assim. Não, mas teve isso também. Não. Isso pode ter ajudado Deixa um pouco. eu te falar. Mas o Rogério Ceni sempre foi assim. Como o Leão sempre foi assim. O Dida também jogou na época do Marcão e não sofreu por isso. Exatamente. Porque o Dida é um... É que ele não falava também. O Dida era o Spock da Enterprise, cara. Ele não tinha reação. O Dida, lembra? Sim. O Dida alegre e o Dida triste era igual. O perfil dele mais retraído. Olha, nós vamos voltar nesse assunto. Mas você entendeu o que eu falei? Eu não estou discordando. Você perguntou. Não, entendi. Se eu não conhecesse, eu falaria a mesma coisa. E repito, eu não estou achando legal a forma E o Rogério Ceni também não tem obrigação nenhuma de se comportar assim o assado. Ele se comporta do jeito que ele quiser. Deixa eu pedir uma pausa, a gente já volta com o assunto. Porque agora nós vamos ao vivo, sabe para onde? Pra onde? Para Estocolmo.
Estocolmo, onde vamos ter a final amanhã. Que jogão da Europa League, Ajax e Manchester United. Vamos ao vivo. Olha lá, Nevaldo Prieta. Prieto, boa tarde. Conta tudo pra gente aí ao vivo de Estocolmo. Já tá no gramado, amanhã isso aí vai estar uma multidão. Conta tudo aí, Nevaldo. Ô, Nivaldo Prieto, a gente tá com um probleminha de áudio aí, daqui a pouco você volta aí, estamos resolvendo um problema de áudio, daqui a pouco tem Nivaldo Prieto e toda a equipe do Fox Sports ao vivo de Estocolmo, Pascoal, que jogão amanhã, Ajax e Manchester United, se acompanha a partir das 15 horas da manhã, finalíssima Europa League. Fala, e a única oportunidade